bom desempenho do trabalho, enfim, tudo que é necessário para que o trabalho do Zé Ricardo e da sua equipe flua bem, será fornecido, será feito. E, enfim, o que a gente pede é um voto de confiança, não só para o Zé Ricardo, mas para a própria torcida, para que a gente consiga, nesses próximos dias, já iniciar, dar um pouco da cara da nossa gestão, daquilo que a gente planejou para o clube. Presidente, você falou sobre... Bom, em relação ao basquete, já há alguma previsão para regularizar esses salários, que alguns não são pagos desde setembro? E quais as receitas que vocês esperam para poder fazer esses pagamentos, garantir aí que você falou ter evento até dia 5 de fevereiro, regularizar o futebol? Então, a gente está correndo exatamente atrás de receita. A gente sabe que tem a receita do Felipe Coutinho. Existem alguns outros movimentos que nós estamos fazendo para captar dinheiro. Agora, obviamente, né, existe a perspectiva aí de recebimento desse contrato, que eu ainda preciso avaliar, estudar. Não tive acesso ainda ao contrato do patrocinador Master. E, obviamente, nós vamos iniciar um trabalho de marketing para que a gente consiga trazer parceiros. Presidente, você falou bastante agora sobre sócios, sobre trazer mais sócios, só que a gente vê um movimento contrário a isso, muito por conta do que aconteceu na eleição, e eles consideram que o voto deles não significou nada. Como atrair mais torcedores para se tornarem sócios, se a gente vê que, na verdade, o movimento parece ser um pouco o contrário? Então, entenda, é óbvio que o sócio é fundamental, o sócio é importante. O que eu disse na última entrevista é que a gente sabe que existem pessoas pagas, que são financiadas, para plantarem na internet uma série de informações que não são verídicas, e essas coisas se propagam, né? Então o torcedor acaba criando o futebol é movido por paixão. Então essas notícias maledicentes, elas acabam despertando ódio, despertando descontentamento nesse sócio. O que a gente quer é demonstrar com o trabalho no dia a dia que nada disso que foi dito aí é verdade. Quem ganhou foi a oposição, sim. O vascaíno, ele clamou para que houvesse a união. Nós fizemos a união. É bom lembrar que quem fez o movimento de unificar fui eu, né? Se dependesse do outro lado, ele permaneceria estático na ambição de ser presidente. Eu fiz o movimento de unir e a união venceu a eleição, sim. E a partir daí houve um racha dentro do grupo, né, onde tinha metade dos conselheiros para um lado, metade para o outro. Formou-se duas chapas e eu fui eleito. Fui eleito pela oposição. Sim, mas como fazer para atrair esse sócio que, por mais que as notícias sejam plantadas ou não, ele está no movimento de se afastar do Vasco. E para que a gestão seja da maneira como você pretende, o importante é atrair esse sócio. Como eu disse, no dia a dia, a gente vai demonstrar que nós somos oposição, que nós estamos abrindo o clube, que nós estamos transformando o clube, nós estamos dando uma gestão para o clube, como o vascaíno espera. É isso que o vascaíno espera para voltar, né? É preciso entender que o vascaíno, ele torce pelo clube, não por quem está dirigindo o clube. Presidente, ali na posse você falou... Vai, claro que vai continuar. Tudo aquilo que estiver funcionando bem vai continuar e a gente vai sempre tentar aprimorar, melhorar esses processos. Durante a cerimônia você agradeceu por uma transição tranquila, agradeceu ao ex-presidente Eurico Miranda por uma transição tranquila. Fala mais um pouquinho sobre isso. Está sendo uma transição tranquila? Como vai ser essa situação com o Eurico Miranda, presidente do Conselho Benemérito, você como presidente sendo da oposição? Então, como eu disse também no meu discurso, eu tenho mais de 30 anos de clube. Então eu conheço as pessoas, não só o Eurico, eu conheço os vice-presidentes, eu conheço os funcionários, eu conheço o clube profundamente, né? Eu estive no clube hoje, conversei com o presidente, conversei com vários funcionários, diretores, os fiz entender que para o bem do Vasco é importante que nós tenhamos uma transição tranquila, que as pessoas que estão lá passem para a nova diretoria todas as informações, tudo aquilo que está acontecendo, para que esses processos eles não sejam paralisados, né? Então, essas pessoas foram solícitas, se demonstraram dispostas a participar dessa transição e ela vai acontecer, eu espero, da melhor maneira possível. Mas o senhor ainda estava coligado à chapa do Júlio Brandt, quando havia promessa por parte dele, o senhor ainda alinhado a ele, de revisar contratos, de passar a limpo o Vasco, de buscar em contratos feitos pela gestão anterior, do agora ex-presidente Eurico Miranda, o que aconteceu, o que foi feito, o que foi assinado. O senhor mantém essa proposta?
É claro que a gente vai revisar tudo, né? A gente está entrando no clube e tem que tomar pé da situação. Então todos os contratos serão analisados, né? Independentemente de qualquer suspeição. Esses contratos precisam ser analisados. Nós vamos fazer isso. Obviamente, se a gente se deparar com alguma situação irregular, a gente, né, vai se posicionar contrário a isso. Eu acho que essas notícias, tudo isso que foi dito, e várias ações que foram realizadas, elas só denigrem a imagem do Vasco, só trazem prejuízo para o clube e, de certa forma, isso paralisou o clube durante esses dias, num momento que é fundamental o clube se estruturar para iniciar a temporada, mas especialmente para disputar uma competição como a Libertadores, que é uma competição dura. E, enfim, e essa paralisação, essas medidas, essas denúncias, elas muitas vezes são midiáticas, pouco práticas e acabam prejudicando a imagem do clube e o próprio funcionamento. O que a gente espera é fazer toda a transformação, toda a mudança necessária, mas de forma serena, equilibrada, para que o clube não sofra, para que o clube, ao contrário, consiga melhorar e avançar. Presidente, até por ser um conceituado médico, ortopedista, futuro do Luiz Fabiano? Eu não sei dizer, porque ainda o ato de posse foi agora, né? A partir de amanhã é que eu vou entrar no clube, começar, os meus vice-presidentes irão assumir os cargos e a partir daí a gente vai começar a analisar essa situação. Eu não conversei com nenhum médico ainda, mas certamente essas coisas serão avaliadas. Qual é a prioridade? Primeiro ato a partir de terça-feira que o senhor vai fazer e precisa fazer? Bom, a partir de terça-feira o que eu preciso fazer é dar condições para que a equipe de futebol, né, a equipe que vai disputar a Libertadores, possa treinar, possa se preparar de maneira conveniente para iniciar essa competição. E, enfim, a gente tem que correr atrás de recursos, como eu já disse, né? A gente sabe que futebol é fundamental que os salários estejam em dia, né? Ninguém gosta de ter salários atrasados. Enfim, tem muita coisa a ser feita. A gente vai arregaçar a manga e trabalhar bastante. Presidente, o Zé Ricardo... De fevereiro já tem esse recurso para botar o salário em dia? Nós estamos muito bem encaminhados com um aporte financeiro que a gente entende que até sexta-feira, minimamente, uma folha salarial será paga. Presidente, o técnico Zé Ricardo... Ele manifestou depois do jogo contra o Bangu essa situação que realmente estava incomodando. E ontem você, depois do jogo, visitou o vestiário. Eu tenho a imagem de você conversando um pouco em particular com o Martim. Você podia falar um pouco mais dessa conversa com o Martim, já que ele se manifestou aquele Olha, a conversa com o Martim foi rápida, né? Sim, mas como conversei com todos os jogadores no vestiário. E aí o que eu tentei passar, até porque eu tenho uma vivência de vestiário de mais de 30 anos, foi passar para eles tranquilidade, dizer para eles que a gente está assumindo o clube, que a gente tem o compromisso de regularizar essa situação. Basicamente é isso. Volto a dizer, não adianta só eu falar para o jogador, eu tenho que demonstrar. E isso será demonstrado a partir de amanhã. Quanto às duas pastas que ficaram para ser anunciado, você falou que era questão estratégica. Tem como explicar um pouco melhor sobre essas duas pastas que ficaram faltando? Marketing e desportos terrestres. Nós estamos conversando com alguns grandes vascaínos, né? E para que assumam essas pastas. E tem uma perspectiva boa da nossa parte de que a pessoa que vai assumir consiga nos ajudar bastante a captar recursos. Pode ser o Marcos Blanco? Não, por enquanto não quero falar nomes. Agora sim. Grande nome. É um grande nome. Obrigado. Na conversa que a gente teve com o Zé Ricardo ontem, ele falou desse primeiro momento seria um momento emergencial para resolver alguns problemas, já pensando na Libertadores, depois para falar desse planejamento. E que nessa primeira reunião ele passaria, por exemplo, nomes que ele ainda acha necessário para poder encerrar o elenco para essa Libertadores. Essa conversa aconteceu, ele manifestou, por exemplo, a vontade ainda de trazer um zagueiro e um centroavante por causa da situação do Luiz Fabiano? Sim, a conversa existiu, ele me passou os nomes. Posso dizer que alguns já estão bem encaminhados, né? A gente espera, num curto espaço de tempo, já ter alguma notícia para ele que o tranquilize. Os bem encaminhados já deixados pela gestão anterior? Não sei. O segredo é a alma do negócio. Ele falou na falou coletiva do sobre o Henrique Almeida e sobre o Kleber Reis, na coletiva de ontem. O Henrique Almeida, pelo que o Euriquim falou na sexta-feira, estava bem encaminhado, mas a negociação parou justamente por causa da indefinição da presidência. Pode-se dizer que ele é um nome? Pode ser um nome, eu estou dizendo, tem mais de um nome, tem mais de uma opção.
Adiantar nomes aqui não ajuda em nada, só atrapalha. No momento certo nós vamos anunciar. Presidente, hoje voltou a circular muita possibilidade, informação, enfim, entre nós da imprensa, do Nenê no Santos, o empresário teria desmentido. O senhor conta com o Nenê para a temporada normalmente? Conto, especialmente o Zé Ricardo conta com ele, né? Eu não desconheço essa informação. Nós contamos com o Nenê, sim, é um jogador importante para a equipe, importante para o elenco, é uma liderança, enfim, e tem contrato com o clube. Presidente, só de minha parte, uma última pergunta, eu não resisto. Sábado é um campeonato à parte, Flamengo e Vasco? Olha, eu acho que o Flamengo é um grande adversário, existe uma rivalidade, mas eu prefiro não encarar dessa maneira. Eu prefiro ver o Vasco campeão. Presidente, cerca de 10 jogadores da base que disputaram a Copinha treinaram com a equipe profissional hoje. Sendo que eu fiz um levantamento, muitos deles têm contrato acabando agora nesse ano, ainda de 2018. Existe já alguma primeira medida para tentar segurar esses jogadores, principalmente o Robinho, que tem contrato até o meio do ano? Então, alguns desses contratos nós já identificamos e já estamos planejando essa estratégia, né? Obviamente, como eu disse, a gente não pode tomar nenhum tipo de atitude antes de assumir. Eu acabo de ser empossado e de nomear os meus vice-presidentes. Então, a partir de amanhã, a gente começa a tomar pé da situação e começamos a tomar as atitudes, as medidas necessárias para que esses atletas permaneçam no clube. Amanhã a gente vai poder assistir o treino? Aí o treino é com o Zé Ricardo. Se o treino for aberto, todos poderão entrar no Vasco sem exceção, mesmo falando mal de mim. A última, quantos meses? Pergunta pro Zé Ricardo. Quantos meses de salários atrasados? 3 meses. Tudo bem? Em relação ao estatuto do clube, você pretende fazer alguma mudança já agora? Como é que você encara isso? Entenda, mudança de estatuto do clube não é feito pelo desejo do presidente. Óbvio que a gente tem essa intenção, mas o estatuto do clube, para ser modificado, para você fazer qualquer alteração no estatuto, você precisa do conselho. Então é importante, eu posso sugerir, mas é importante que exista uma análise dentro do conselho. Normalmente se monta uma comissão para estudar e propor essas mudanças e a partir daí ele vai à votação e aí isso pode acontecer ou não. E aí depende de um número mínimo de conselheiros presentes para que isso aconteça. Mas você pretende sugerir? Sim, algumas. Em relação ao sócio geral, você pretende abrir essa categoria para que mais sócios sejam votantes no Vasco? A ideia sempre foi, em todos os meus discursos, em todos os meus pronunciamentos antes de ser eleito, dentro do meu projeto, do nosso projeto, nós sempre demonstramos a intenção de democratizar o clube, ou seja, de aumentar o número de sócios votantes para que essa eleição seja democratizada. E a gente permanece nesse firme propósito. Mas você não prometeu títulos. Você não prometeu títulos. Eu acho o seguinte, a gente está assumindo o clube, nós vamos reorganizar o clube e óbvio que o Vasco vai sempre lutar por títulos. Eu não prometo o que eu não consigo cumprir, o que eu não tenho a certeza de que poderei cumprir, mas você pode ter certeza que eu vou lutar para ter os títulos. Obrigado, hein?